E, Léo, você mencionou lesões, né? Essas ausências. E olha que estatística bizarra que foi divulgada pelo nosso colega Alex Brecht lá no Anotações Tricolores, baita revista informativa do São Paulo. A lesão do Cedric Soares é a 30ª do São Paulo em 2025. 30 lesões já então na temporada, ainda em maio, no fim de maio, né? Nem estamos em junho ainda e já foram 30 lesões. Vou lembrar uma a uma para vocês. Primeiro, o Yang, né? Ficou de fora, então, 17 jogos por uma torção no pé direito. Depois, o Luiz Gustavo, né? Ficou de fora, então, 15 jogos por uma fratura do pé esquerdo. Aí, o Hugo, né? Tá fora ainda, 29 jogos já por um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Alan Franco ficou de fora lá em fevereiro, um jogo, prevenção de lesão. É a quarta. A quinta, Rodriguinho ficou de fora 8 jogos por dores no joelho esquerdo. A sexta, Eric ficou de fora um jogo por entorse no tornozelo esquerdo. A sétima, Ferreirinha, ficou de fora 4 jogos por uma lesão na posterior da coxa direita. Oitava, Alisson, ficou de fora 2 jogos por um inchaço no seu tornozelo direito. A nona, Juan Tressoldi, ficou de fora 3 jogos por uma lesão na posterior da coxa esquerda. A décima, Pablo Maia, ficou de fora 13 jogos por uma lesão ligamentar no seu tornozelo direito. A 11ª, Alan Franco teve um trauma no braço esquerdo, mas não perdeu nenhum jogo, né? Porque foi num período que estava ali de uma diferença de jogos. O Lucas Moura teve um trauma no joelho direito e aí ficou fora 10 jogos, né? O Oscar foi a 13ª, ficou então de fora primeiro por uma pequena lesão na posterior da coxa esquerda, depois ele fica de fora por 10 jogos por uma lesão na posterior da coxa esquerda. Aí a 15ª ausência foi o Luiz Gustavo, que está fora aí já há 16 jogos por tromboembolismo pulmonar. A 16ª, Arboleda, fora um jogo por sobrecarga muscular na coxa esquerda. A 17ª, Caleri, ficou de fora 12 jogos por ter então uma ruptura do LCA do joelho esquerdo. 18ª, Arboleda de novo, ficou de fora 5 jogos por uma sobrecarga na coxa esquerda. 19ª, Henrique Carmo, ficou de fora 10 jogos por uma lesão no tornozelo esquerdo. 20ª, tá acabando, tá? O Ferreirinha ficou de fora um jogo por uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. A 21ª, Igor Vinícius, fora já há 9 partidas por lombalgia. A 22ª, Lucas Moura, fora mais 5 partidas já por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. A 23ª, Ferreirinha, fica de fora 4 jogos por uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. A 24ª, Juan Tressoldi, ficou de fora um jogo novamente por dores no joelho direito. A 25ª, Rodriguinho, fora novamente por um jogo no entorse no tornozelo direito, né? Então, um entorse no tornozelo direito que ele sofreu. 26ª, Luca, ficou de fora 3 jogos, já está de fora e, enfim, pode voltar contra o Bahia por um entorse em seu tornozelo direito. A 27ª, as últimas agora, Marcos Antônio, de fora 3 jogos por uma lesão na posterior da coxa esquerda. E aí, enfim, os últimos 3, né? Juan Tressoldi é o 28º, ficou fora 2 jogos já por dores em seu joelho direito. E Oscar, aí ficou de fora um jogo por edema na região posterior da coxa esquerda e vai ficar mais tempo fora. Por fim, Cedric Soares, né? Então, é a nossa lesão número 30 na temporada, de fora um jogo por dores na panturrilha direita. Créditos a essa lista ao nosso colega Alex Brecha, então, que fez este levantamento. 30 lesões na temporada. Ontem tivemos 11 ausências, uma por suspensão, que foi o Alisson, 10 por lesões. É quase um revezamento. São Paulo volta um, vai outro. Volta um, vai outro. Cara, o que explica isso, Léo? Dá para ter uma explicação? Eu sei que tem a questão do calendário, que é muito complicada para todo mundo, não só para São Paulo, mas claro, quando você está em, sei lá, 3 frentes, como tá, né, hoje o São Paulo, Copa do Brasil, Copa Libertadores e também Campeonato Brasileiro, força mais fisicamente o time, isso a gente já sabe. Mas tá demais, né, Léo? 30 lesões é um negócio inacreditável e, cara, não estamos nem em junho ainda, Em né? junho, Esse é o número. É bem bizarro.
Cara, é literalmente bizarro. Sabe, algumas coisas às vezes podem nos ajudar a explicar. Uma dessas é esse calendário. O calendário já é ruim, né? A gente sabe que o calendário para os times que jogam torneios continentais ele é péssimo. Num ano em que você vai parar no meio, em que você aglutina jogos antes e depois, a gente tem que pensar que o calendário esse ano vai até 20 de dezembro. Daqui a pouco vai ter ceia de Natal e os times entrando no jogo. Assim, é bizarro o calendário do futebol brasileiro, né? Pelo que eu vi, de abril até metade de junho serão mais de 25 jogos. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, assim, desses números que você falou, é interessante ver os desfalques por dores na coxa esquerda, dores na panturrilha, que aí mostra a questão de desgaste por excesso de jogos, né, quando o atleta está com dor. Agora, quando é uma lesão muscular, também tem a questão de recuperação, que é importante dizer, né, e de preparação física, porque às vezes o trabalho que está sendo feito da preparação física, também junto com esse calendário inflado de jogos, pode estar ocasionando algum tipo, não o trabalho em si, mas é um reflexo, sabe? É um efeito cascata, uma coisa acaba levando a outra. Vou dar um exemplo para você. O São Paulo vai fazer um trabalho de força focado em isometria, que é para ajudar realmente a dar mais resistência para esses jogadores aguentarem esse excesso de partidas. Só que, se você tem um calendário em que você vai jogar terça, sábado, quarta, sábado, você já não pode fazer esse trabalho dependendo do dia que for. Então, tem essa questão também para a gente entender, mas o principal de tudo isso, sabe, que eu acho que deve ser de fato a situação, é entender como funciona o Departamento Médico de São Paulo, porque, como você bem disse, vai e vem, vai e vem. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa para o pós-jogo e eu fiquei incrédulo que em 2023, o Rogério Ceni deu uma declaração no dia 12 de fevereiro, sabe, de 2023, e ele já estava sem 11 jogadores. Ele estava reclamando da lesão do Nestor, no Paulistão. Teve uma declaração do Dorival Júnior em junho do mesmo ano que ele fala, a gente precisa se benzer, não sei o que está acontecendo aqui. Então, assim, há algum problema crônico dentro do Departamento Médico de São Paulo. Não estou falando que são os profissionais, longe de mim, até porque eu nem estou no dia a dia para saber, mas não é uma coisa exclusiva do trabalho do Zubeldia, exclusiva de 2025. Vem de 2024, vem de 2023 e se a gente puxar até de 2022. Então, os procedimentos, os processos, como esses jogadores vão para o DM, como eles voltam do DM, se eles estão fazendo a transição de forma correta, se estão queimando etapas. No caso do Oscar, eu sabia que ia ter problema porque queimou etapa no jogo contra o Tadieres. Tudo bem que foi uma decisão dos três, da comissão, do clube e do Oscar. Mas queimou etapa lá e ele voltou para o DM. Então, é uma situação que acaba atrapalhando muito São Paulo. Não tem elenco nenhum no mundo, sabe? Por mais que a gente coloque aqui uma seleção, o elenco do Real Madrid vestindo a camisa do São Paulo, esse elenco ele vai chegar 2, 3 meses, se continuar do jeito que está a estrutura do São Paulo, 2, 3 meses você não vai ter esse elenco. Então todo o elenco no São Paulo vai ser curto. Eu começo a achar que não é um problema exclusivo do preparador físico, é um problema que vem internamente do departamento médico. Qual é esse problema? Talvez a gente nunca saiba. Existem alguns fatores, como eu disse, mas é muito complicado, cara. 30 lesões é realmente para se espantar, chamar atenção e realmente fazer uma reunião de entendimento do que está acontecendo. Não é normal. Também tem aquela história, né, Léo, que a gente comentava até já aqui anteriormente, né, também viagem para Flórida, né, que você força mais fisicamente, já é um calendário complicado, você coloca mais empecilhos, então tem, assim, vários fatores que explicam esse mesmo fato, mas que é bizarro, que é surreal. A gente ter 30 lesões nessa altura do campeonato e é mais bizarro ainda quando você começa a assim, destrinchar esses números, né, e aí, cara, você vê que tem muitas ausências importantes em momentos importantes da temporada. Então a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de várias coisas, mas o fato é que o São Paulo nesse momento ele tem aí uma situação muito delicada, uma situação que a gente espera que o São Paulo consiga resolver o quanto antes, né? Porque não é normal mesmo ter tantas ausências assim, Léo. E a gente tá dando sorte, sabe? Literalmente sorte dessa geração da base ser uma boa geração. Os meninos estão dando conta do recado, estão oscilando, mas estão dando conta do recado. Porque se não fosse, a gente estaria muito pior do que está hoje, tá? Então, talvez um rodízio, uma dosagem, eu não sei. Assim, uma coisa que me chamou a atenção também, bem que você falou, sobre a Flórida, eu lembro que quando a gente estava fazendo jogos lá em Brasília, a gente comentou daquele jogo contra o Velo Clube, poderia ter ido com um time alternativo e tudo mais.
E aí eu lembro que no começo das 7 primeiras rodadas ele estava fazendo joga 2 titular, 1 reserva, 2 titular, 1 reserva. Cara, do nada, no meio para o final do campeonato, ele colocou titular em todos os jogos. Eu lembro que o Oscar era um dos que mais tinha jogado. O Oscar chegou a jogar 12 partidas, 11 partidas direto no Paulistão. E eu falei, cara, vai dar problema no decorrer da competição, no decorrer da temporada, porque esse desgaste que ele tá tendo agora, ele vai sentir lá na frente, dito e feito. O cara fazia 33 jogos na temporada, ele vai fazer 70, 80, ele vai dar ruim, não vai ter o que fazer, né? Junta com os problemas de LCA, a lesão do Caleri, a lesão do Lucas, que é uma questão que não sei se faltou estratégia também, que é bom a gente pontuar, sabe? O São Paulo esperou 1 mês e meio para fazer um tratamento conservador, para daí 1 mês e meio levar para um especialista para ir ver e ter um diagnóstico, pelo menos essa cronologia que foi nos passado. Pode ser que não tenha acontecido isso, mas o que chegou para a imprensa foi isso. Então, foi o que eu disse, alguma coisa dentro do departamento médico, algum ruído de comunicação que também pode estar influenciando, não causando, mas influenciando esse rodízio tão grande desses atletas no BN. É complicado demais a gente pensar que um elenco de, sei lá, 32, 33 pessoas, nem isso, acho que tá até menos hoje o São Paulo, já tem 30 lesões. Praticamente o elenco todo se lesionou em algum momento e a gente está no mês 5 ainda, indo para o mês 6. É bizarro.